Amém? Tudo bem? A graça e a paz. Nós estamos falando sobre o batismo nas águas e queremos estar falando hoje sobre uma outra dúvida que as pessoas têm. Nós já falamos sobre alguma pergunta que chega muito para nós, que é: eu quero me batizar, mas eu tenho medo. Já está gravado, está no YouTube. E quero falar hoje sobre uma outra dificuldade que as pessoas falam, e muitas vezes não é nem a pessoa que quer batizar, são as pessoas que estão aconselhando essas pessoas, as pessoas que estão do lado de fora de quem vai tomar a decisão, e elas falam assim: cuidado, o batismo é uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes as pessoas aderem a esse tipo de pensamento, e quando lidam com a situação e tem vontade de batizar, ou o assunto é tratado, eles falam: olha, o batismo é uma responsabilidade muito grande. Eu quero então estar falando com você sobre isso e quero usar apenas a Bíblia. Estou com a minha Bíblia aqui aberta, tá vendo aqui? Livres do pecado, ali está esse número 6, porque eu estou com a Bíblia aberta em Romanos. Romanos capítulo 6. E eu tenho então aqui o, o tema sobre o batismo, e eu quero discorrer sobre esse tema, mostrar o que o batismo aqui propõe para nós, e depois trazer, depois que eu sair de Romanos, entrar em outro assunto, em outro texto, para te mostrar algo que eu vou tocar nessa questão da responsabilidade. Então vamos lá. Romanos capítulo 6. Olha só, o verso 1 que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Esse versículo, ele é do capítulo 5. Aí vem o verso 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Agora o apóstolo, ele responde o capítulo 5, ele termina uma resposta no capítulo 5 e ele começa a falar então do batismo. Então o verso 2 ele trabalha para os dois lados. Tá ok. Aí vem o verso agora 3. Ou porventuras ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Pronto. Veja só. Aqui a palavra batismo é a mesma palavra batismo em toda a Bíblia. Tá bom? Então o apóstolo está falando: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quem é que foi batizado na morte do Senhor? Se você entender que a pessoa conquista a salvação, então esse batismo só vale quando ela conquistar a salvação. Se você entende que a salvação foi para alguns escolhidos, então essa palavra é para estes escolhidos, estejam eles batizados ou não. Que no caso alguns ainda estão nascendo, nasceram, vão nascer. E se você entende que essa palavra ela representa a cruz de Cristo, que eles foram representados na morte da cruz, que é assim que eu creio, então essa palavra serve exatamente para todos aqueles que estão na terra, porém ela será eficaz para os que creem. Porque eu creio que o Senhor morreu por todos os homens, mas vai salvar aqueles que creem. Ok, vamos ler mais. Verso 4.
Só te lembrando, se você está vendo a partir de agora, estamos em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ok. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então você pode pensar assim, então esse batismo só aconteceu no dia em que eu me batizei. Mas vamos entender melhor. Sepultado na morte. Quando foi a morte do Senhor? Eu me batizei no dia 30 de dezembro de 1996. Faz alguns anos. Dia 30 de dezembro de 1996. Esse foi o dia do meu batismo. Represa do Guarapiranga, no sábado de chuva à tarde. São Paulo. Ok. Esse foi o dia do meu batismo. E a morte do Senhor? Há 2000 anos atrás. Então, se eu fui batizado na morte, então indica que o dia do meu batismo aconteceu lá na cruz. Mas eu nem tinha nascido. Pois é. São os mistérios de Deus. São as coisas de Deus. O Senhor não tem um tempo igual nós, passado, presente, futuro. O Senhor, o tempo é um só. Kairos é um só. É tudo um tempo só. Então quer dizer que o meu batismo é estar batizado na morte de Cristo. Meu batismo aconteceu lá na cruz. Vamos continuar lendo. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Presta atenção que o apóstolo Paulo, ele não está falando, ele está falando do batismo, mas ele está falando do batismo na cruz. Por isso que no versos acima ele fala do batismo, mas olha o verso 6 quando ele fala, sabendo isto, que fomos crucificados. Então aqui ele já não está falando sermos batizados, ele está falando sermos crucificados. Ele mudou o assunto? Não, é o mesmo assunto. Então o dia em que nós fomos crucificados com Cristo, também foi o dia em que nós fomos batizados em Cristo. Foi o dia que nós fomos imergidos em Cristo, imergidos na cruz, imergidos na morte. E o verso 5 fala, se nós porventura, se somos unidos, se somos imergidos na sua morte, também seremos na sua ressurreição. O Senhor levantou ao terceiro dia? Sim, ele levantou. E nós levantamos também. Amém? E esse é o batismo. Você desce as águas e depois você sobe. Ok. Vamos avançar. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem foi que morreu? Todos nós em Cristo. Nós que cremos. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Creio nisso, eu creio nisso. Verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Agora vamos pegar esse aqui nós vamos errar nesse. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ok, veja que tremendo isso. Então, aqui nós temos, dentro de todos esses textos que nós lemos, o apóstolo trazendo, que a partir do verso 4, que nós somos batizados na morte de Cristo. Então, nós somos batizados quando Cristo morre, nós morremos juntos. E quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos juntos.
E esse é o batismo. Então, você sabe, o batismo, né? Nós somos batistas e por isso que vem a Igreja Batista, ela é autodenominada por uma discussão de batismo. Porque uns falavam, batiza a criança, outros falavam, não batiza, outros falavam, não tem problema, outros falavam, a batismo é por aspersão, e outros falavam, não, tem que se imergir, tem que mergulhar. E aí veio então esse conceito de o batismo após o arrependimento, o batismo por imersão. E quem foi que criou nisso? Os batistas. E aí nós temos a Igreja Batista, aleluia. Amém. Vamos lá. Então nós sabemos que o batismo, ele foi na morte de Cristo. E por que então batizamos nas águas? Muito simples. Porque o batizar nas águas é a expressão pública daquilo que já foi consumado. E quando é, então, que foi consumado? Quando nós cremos, quando nós recebemos o Senhor. Eu tenho muitos textos que eu poderia entrar aqui agora, mas eu não vou poder. Eu não vou ter tempo, na verdade, tá? Vamos lá. Verso 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Não vou te explicar esse aqui é o batismo, né? A pessoa confunde muito essa outra parte. E quem não crê vai ser condenado. Porque elas acham assim que o batismo salva. O batismo não salva. O batismo é exatamente a sua expressão pública da sua salvação. Quem não crê será condenado. Não é porque não batizou, não. É porque não creu. Então, não confunda esse texto. Quem crê e for batizado será salvo. Porque quem crê vai ser batizado. Presta atenção, você que creu no Senhor Jesus. Você creu no Senhor Jesus. Então você vai ser batizado. Mas é uma responsabilidade muito grande, pastor. Não. Não, a responsabilidade muito grande foi crer no Senhor Jesus. E você já fez isso. Não há uma responsabilidade maior do que essa. Você ia para o inferno e agora você é um cidadão do céu. Você estava condenado desde o nascimento, mas agora você está salvo para a eternidade por uma decisão. E isso é que vale muito mais do que a própria confissão pública que você faz. Vamos ver um outro texto. Efésios capítulo 2, verso 6. Aqui é bom lermos do 6 ao 8. Deixa eu tentar selecionar todos. É isso aí, ó. Certinho. Tá aqui. Vamos lá. Olha só. E juntamente com ele nos ressuscitou, foi no batismo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha esse, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu Deus. Que tremendo. Que tremendo. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque a palavra da graça te alcançou. Você creu. Você foi salvo. Você diz amém? Porque se você diz amém, o batismo já aconteceu. Lembra? Batismo lá na cruz. Todos foram batizados na morte. Todos foram batizados na cruz. Todos foram batizados em Cristo. Então, quando você desce as águas, você está fazendo uma coisa de muita responsabilidade? Não, de muita responsabilidade é isso aí. É crer no Senhor e ser salvo. E você já fez. Aleluia, porque fez. Então, por conta disso, pronto, o batismo é só você dizer para as pessoas: gente, eu fui salvo. É uma confissão pública daquilo que já consumou. A menos que você não recebeu o Senhor. A menos que
você não é salvo. E se você não é salvo, eu quero orar por você. Porque se você morrer, você vai para o inferno. Então eu creio que você que é salvo, quer se batizar, cai nessas dúvidas por falta de orientação. Ou por falta de ter alguém te dizendo coisas, ou porque alguém está te falando o contrário. Igual as pessoas mesmo dizem, aceitar Jesus tudo bem, mas batizar já é sério. Não! Aceitar Jesus é a decisão mais importante da sua vida. Batizar é a consequência. Olha, eu espero que isso tire suas dúvidas, porque eu tenho muita coisa a mais para falar sobre isso. Amém? Então, você tem que entender isso. Nós fomos batizados na cruz do Senhor. Nós fomos batizados na cruz do Senhor. E por conta disso, nós vamos descer as águas apenas para expressar aquilo que já é. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. E ali no verso 6, para não ficar dúvida, sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então o batismo já aconteceu. Você só vai expressá-lo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor revele para você tão poderosamente essa palavra, a fim de que você, não por emoção, não porque alguém está te pressionando, mas apenas porque é isso que você quer, é isso que você é, para a glória de Deus. Amém? Fica na paz e nós vamos falar um pouco mais ainda.